banquete que o Senhor preparou para todos os povos, como está dito na primeira leitura. O banquete ao qual somos convidados com insistência pelo dono da festa, como nos fala o Evangelho. Banquete é sempre imagem de festa, de alegria, presença de amigos, né? Por uma festa nós convidamos nossos amigos, não convidamos os estranhos. Banquete é alegria, festa a gente dá risada, a gente tem coisa bonita. Banquete é comida farta. Tudo isso é imagem daquilo que Deus quer para nós e daquilo que Deus nos oferece. É a imagem do reino de Deus, mas não o reino de Deus que vai começar ou vai se completar depois da nossa morte. O reino de Deus que nós já somos chamados a viver aqui e agora. A igualdade, a fraternidade, a alegria, né? A justiça, onde todos têm aquilo que precisam para viver plenamente. O convite de Deus é para que a gente já faça a experiência disso aqui neste mundo. Não é esperar só pelo céu, mas é entrar na dinâmica do Evangelho que vai nos proporcionando viver já neste mundo as alegrias do céu, ainda que não de maneira plena, total. Olhando para esta apresentação da Palavra de Deus, para essa forma de compreender, eu fiquei pensando assim: o nosso evento de hoje tem um nome muito sugestivo, Fala Pascom, né? Quase que se nós disséssemos, Pascom, comunica. Quem comunica, comunica algo, né? Comunica uma experiência, comunica valores, conteúdos, né? Comunica a si mesmo, mas desde uma vivência diferente. Nós somos convidados a ser esses comunicadores desta experiência a que Deus nos convida, do reino de Deus. Esse é o nosso conteúdo, eu diria. Nós não vamos falar qualquer coisa, nós não vamos falar coisa nossa, nós vamos falar desta experiência maior. Mas para falar nós precisamos conhecer isso, nós precisamos experimentar isso. Então eu diria que para falar, primeiro nós vamos escutar. Antes de dar esta ordem, fala Pascom, é feito para nós um convite: escuta Pascom, acolhe Pascom, vive Pascom. Nós somos pastoral da comunicação. Nós comunicamos uma experiência vivida na fé, na igreja, na comunidade, uma experiência que é modelada pelos valores do Evangelho. E se isso não estiver como base, como fundamento de tudo que nós fizermos, nós seremos barulhentos, mas não seremos comunicadores. Fazer barulho não é difícil. Agora, comunicar, apresentar coisas que façam diferença na vida dos outros, isso é outra história. Nós somos chamados a ser comunicadores. Certamente precisamos das técnicas, mas as técnicas são caminho. Certo, irmão? As técnicas são caminho. Caminho de uma experiência que tem que ser levada, que tem que ser comunicada. Talvez nós pudéssemos nos comparar com esses empregados do dono da festa, do Evangelho, que vão atrás dos convidados e insistem com eles. E vejo que a situação deles, em muito se assemelha à nossa, né? Alguns não são ouvidos. O pessoal está preocupado com outras coisas, está preocupado com seus negócios, com o seu lazer, não quer saber desse convite, dessa coisa diferente que foi preparada. Muitas vezes nós não somos escutados, né? Tem gente que acha que a Pascom é uma pastoral de quem não tem nada para fazer, pastoral da fotografia, né? Ah, esse povo não tem o que fazer, fica tirando fotografia da missa, do padre, das festas, né? Tem gente que não entendeu isso, enfim, está preocupado com outras coisas, não dá essa atenção. Mas também daqueles empregados que foram convidar, houve gente que foi até agredido, foi espancado e morto. Ser Pascom é ser testemunha. E para ser testemunha a gente vai correr riscos.
Se a gente realmente levar a sério a proposta do Evangelho e quiser ir até o fim com ela, nós não vamos ganhar aplausos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser incompreendidos. Porém, é bom lembrar que Jesus disse: felizes os que são perseguidos por causa do reino dos céus. Oxalá as perseguições que nós sofremos sejam por causa do Evangelho, não por causa das durezas de cabeça nossa, né? A gente faz as coisas de qualquer jeito, o povo não gosta, briga conosco. Essa perseguição não é a da bem-aventurança. A bem-aventurança é aquela que vem porque a gente está sendo fiel ao Evangelho. Mas também houve quem aceitasse o convite daqueles homens. E o que é mais bonito, o rei insiste: vão e tragam gente para a festa. Eu diria, é a voz de Deus e a voz da igreja dizendo para nós: a pastoral da comunicação é uma pastoral muito necessária nos nossos dias. Não é a pastoral mais importante, mas é a pastoral que precisa estar presente em todas as outras pastorais, como mentalidade. E aí cabe o nosso papel de sermos fermento na massa, né? Não só de sermos um grupo que age e que faz, um grupo que age e faz, mas que também contagia os outros a fazer. Nós sabemos o quanto a comunicação hoje é importante. Um aviso bem dado no final de uma missa vai trazer um bom resultado para uma atividade paroquial ou um mau resultado. E quantas vezes as coisas não acontecem ou não acontecem bem porque nós não sabemos comunicar, não sabemos avisar, não sabemos incentivar as pessoas, né? São coisas mínimas, sem falar de outras tantas mais empenhativas das quais precisamos nos ocupar. O rei insiste conosco para irmos trazermos gente para a festa. É a insistência de uma PASCOM cada vez mais organizada, cada vez mais dinâmica, cada vez mais capacitada, cada vez mais atuante. Aqueles que aceitaram o convite não foram os primeiros chamados. Foram os mais pobres, foram os mais simples. Tinha gente até que não estava nem bem vestido para ir para a festa, mas foi. Importante que, como PASCOM, a gente olhe talvez para aqueles que estão mais esquecidos e que podem ser os mais generosos, né? Certamente temos que trabalhar com os profissionais da comunicação, contar com eles, não podemos prescindir disso. Mas temos que olhar também para o nosso povo simples, disposto, pronto, aberto, generoso, e saber incluí-los também nessa experiência, nesse caminho. Falar com aqueles que muitas vezes estão sendo deixados de lado e dizer que também para eles esta boa notícia é enviada. Aquele homem que não estava bem vestido foi colocado para fora da festa. E quando eu leio isso eu fico pensando, mas que injustiça. Ele estava lá na rua, certamente fazendo hora lá, não tinha nada para fazer, estava batendo papo. Chegou alguém e falou: vamos para a festa. Foi. Só que chegou lá, estava sem a roupa de festa, foi botado para fora. Não é injusto isso? Ele não pediu para ir para a festa, ele não tinha sido convidado, ele não sabia de festa nenhuma. Levaram-no para lá e depois botaram para fora. Claro que é uma parábola, né, gente? Isso aqui a gente tem que entender mais profundamente. A verdade é assim: todos nós temos que ter o bom senso de que um mínimo de nós é exigido. Eu não sou obrigado a ir numa festa, mas se eu for convidado, eu tenho que ter o bom senso, saber que numa festa eu vou de qualquer jeito. Fui convidado para uma festa, vou colocar a melhor roupa. É o mínimo que eu tenho que fazer, ainda que eu não seja obrigado a ir. É o dono da festa que quer que eu vá, mas eu tenho que me adequar àquelas condições. Outra ideia é assim: nós temos que estar sempre prontos. Fomos convidados para essa festa. Mas eu tenho que marcar cabeleireiro, eu tenho que fazer unha, eu tenho que mandar fazer roupa. Não, essas coisas vão demorar, nós temos que estar sempre pronto. Temos que ter uma roupinha reserva lá, para a hora que for necessário a gente ir. Ser PASCOM é também estar sempre alerta, sempre atento a essas urgências da nossa vida. Nós temos que ser comunicadores, mas nós temos que saber também receber comunicação.
O bom comunicador não é só aquele que fala, é aquele que escuta bem. Vocês sabem que uma pessoa que não escuta, ela também não desenvolve a voz, né? Ou fala mal, porque não escuta bem. Nós aprendemos a falar ouvindo. Então nós vamos ser boa Pascom na medida em que nós somos bons ouvintes desta boa notícia. Atentos, preparados, percebendo tudo que acontece ao nosso redor. Os livros nos ajudam muito, mas a realidade fala mais. Nossa diocese está num caminho de renovação pastoral, depois do sínodo diocesano. Um dos pontos fortes que foi apresentado lá no sínodo é a questão da comunicação. Mas é preciso estarmos com os olhos abertos, escutando a realidade e aproveitando as brechas que essa realidade nos oferece. Às vezes a gente sonha com um ideal, isso é bom, mas a gente não percebe que no real da nossa vida tem muitas oportunidades. Temos que estar atentos, prontos, preparados, né? Aproveitando as pequenas ocasiões. Não esperar só que as grandes ocasiões aconteçam na nossa vida. Elas são raras. O nosso dia a dia é que nos oferece a oportunidade. Então, a ideia da veste nos apresenta essa reflexão. Estarmos prontos, preparados, termos sempre ali algo à mão para aproveitar as oportunidades. Curtir a festa, viver a experiência do reino e, vivendo-a, apresentá-la, comunicá-la, fazer com que ela chegue às outras pessoas também, para incluir. E só uma palavrinha sobre a segunda leitura de hoje, quando São Paulo diz que ele sabe viver na riqueza e na pobreza, quando ele tem tudo e quando ele tem nada, para ele está bom, ele consegue viver bem assim também. E ele conclui o seguinte, conclui da seguinte forma: tudo posso naquele que me dá força. Somos amigos de Deus, e temos que ser cada dia mais. É a nossa amizade com Deus que deve fazer toda a diferença na nossa vida pessoal, no nosso apostolado, na nossa vivência pastoral. E é por aí que nós vamos ter força para enfrentar as dificuldades, porque vamos ter. Temos bons projetos, nos organizamos para realizá-los, mas encontramos com dificuldades, com desafios. E para não desanimar diante deles, para não recuar, para não jogar tudo pela janela, é preciso ser amigo de Deus. Tudo posso naquele que me dá força. Que sejamos muito conscientes disso. E sejamos também empenhados em comunicar isso, para fazer diferença na vida do nosso povo, para fazermos compreender que todos são chamados a esse banquete que o Senhor preparou para nós.